Lindas, eu sou Kátia Regina, seu oásis interior. Esse é o nosso bate-papo aqui no YouTube toda sexta-feira. Hoje nós vamos falar de cicatrizes. Todo mundo tem cicatrizes, né? Mas tem algumas que a gente pode ver e tem outras que a gente não pode ver. E não tem nada de errado em ter cicatrizes. Eu só acho que a gente precisa ter certeza ou em busca da cura. Porque embaixo de toda cicatriz, se tem uma cicatriz, já teve uma ferida. Mas será que essa ferida realmente está cicatrizada? Quando é uma coisa no corpo, a gente vê, né? Porque se não está cicatrizado, não sara. Então você vai procurar um médico, você vai procurar novos remédios, enfim, você tem uma série de ferramentas para saber se para curar aquela ferida e depois formar a cicatriz. E quando isso é no emocional, quando isso é no nosso coração, o que a gente faz? Como que a gente vai atrás da nossa cura? Bom, lógico que psicologia existe para isso, a meditação, uma série de coisas, mas eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é se autoconhecer para poder saber onde que dói, onde que tem uma feridinha que ainda não cicatrizou. E sem o autoconhecimento, muitas vezes a gente sai fazendo coisas, agindo de determinadas maneiras, inconscientemente, por causa de uma feridinha que está lá, ó, de repente, desde a infância, que não cicatrizou. Imagina o mal que isso causa, a dor que isso causa. Só que às vezes a gente não tem a consciência disso e a gente fica se machucando, fica cutucando aquela ferida sem saber, porque a gente nem sabe que ela existe. Então, assim, muitas vezes a gente cresceu e passou por uma série de situações. Isso é totalmente natural para qualquer ser humano, faz parte do aprendizado, passar por decepções, passar por desafios. Isso faz parte do nosso aprendizado. Não tem como fugir, nem devemos fazer isso, porque se a gente ficar dentro de uma caverna, não vai adiantar, a gente não vai aprender nada. O melhor, até aprende também, a gente sempre aprende, mas não vai ser, a gente não vai conseguir se expandir, vamos dizer assim. Se a gente ficar dentro de uma caverna, a gente não consegue se expandir. Então, como fazer, como saber? Você vai me dizer, Kátia, mas se essa feridinha tá lá dentro, tá desde pequenininha, pra que eu vou mexer nela? Pra sarar. Pra sarar. A gente tá no momento energético do planeta que tá na hora de a gente limpar tudo que não serve mais. Só que muitas das vezes a gente não sabe que a gente tem essas feridinhas. Mas quando a gente começa a se autoconhecer, existe uma catarse, existe uma coisa de limpeza mesmo. E esse é o momento energético que muita coisa está voltando à tona, está voltando, vindo à baila para poder você limpar. E não tem nada de negativo. As pessoas estão falando muito assim, que imagina, isso aqui eu pensei que já estava esquecido e apareceu. É ótimo que apareceu, é para limpar. Aproveita e limpa mesmo. Limpa porque não te serve para nada, não te serve mais. De repente são mágoas, desculpa, são coisas que alguém disse para você que você não servia, que você não fez direito, ou foi uma rejeição sofrida por pais, por um namorado, não sei. Mas essas feridinhas, elas ficam lá dentro da gente, do nosso coração, e elas acabam interferindo na nossa energia e como a gente vê o mundo e como a gente se coloca para o mundo. Então, muitas vezes a gente acha que está todo mundo contra nós, mas na verdade somos nós que estamos contra o mundo. E eu não estou falando isso para te julgar, eu estou falando isso para te fazer refletir, para você ver que você pode ser muito mais feliz. Que às vezes o que a gente tem aqui dentro, que a gente não percebe, isso aconteceu comigo quando eu comecei. Quando eu fui fundo, né? Comecei não, porque eu estudo autoconhecimento há muitos anos, desde a adolescência. E já era tida como louca naquela época. Mas assim, conforme eu fui me trabalhando, foram aparecendo coisas que eu nem imaginava, ou que eu tinha certeza que eu já tinha resolvido. Mas eu tinha resolvido aqui, eu não tinha resolvido aqui. E isso é muito importante. E não tem problema você achar suas feridinhas. Vai lá e cauteriza uma. Vai doer um pouquinho na hora, dói um pouquinho. Mas depois você vai vendo como você vai ficando leve. Pensa nisso. E mesmo as cicatrizes que nós temos no nosso corpo, elas são
um troféu, eu diria, porque isso quer dizer que você já passou, se ela cicatrizou, você já teve uma ferida, uma dor, e que ela já melhorou, porque ela tá cicatrizando, tá cicatrizada. Então, toda vez que você olhar para sua cicatriz, não lembre da dor que causou aquele machucado, da dor que foi quando você se machucou. Lembra da alegria de ter ultrapassado, de ter vencido. Bom, espero que não tenha ficado muito confusa a nossa conversa no dia de hoje. Eu sou Kátia Regina, esse é o Oásis Interior e estamos aqui no YouTube nessa sexta-feira. Diz aqui embaixo o que você achou, se quiser sugerir temas, fica à vontade. A gente tem toda segunda-feira um vídeo no Instagram e toda quinta-feira nosso bate-papo de quinta-feira lá no Facebook. Foi um prazer estar aqui com vocês, até a próxima semana. Namastê.